Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 157 do seu podcast favorito de velocidade. Na semana do GP da Rússia, vamos falar sobre essa corrida, tem algumas notícias, vamos falar também da Stock Car, da Indy, que agora caminha para a decisão do título, e também da MotoGP, né? Hoje tem muito assunto para a gente falar aqui hoje. Vamos chamar já de cara ele, o grande Adalto. Vamos ver se ele aparece, porque a gente está com alguns problemas. Apareceu já o Adalto aqui, com a sua bela camisa dos Britos, e já dando as suas boas-vindas, né, Adalto? Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você, Bruno Aleixo, para o senhor Fábio Campos e para a nossa confraria. Ó, simpático, é isso aí, é assim que é bom, começando simpático. Uma semana de paz, né, Adalto? Sem paz e amor. aquela brigalhada, nada daquele negócio, né? Já passou o Nada de brigalhada. Você acidente. quer ver briga boa? Ah. Põe à tarde em algum canal da televisão que está mostrando a CPI. Putz, meu Deus, que palhaçada! Parece que hoje teve, né, uma brigalhada lá. Nossa, que palhaçada! O Brasil é uma piada, meu. É uma piada, né? Piada, que isso? Diz que teve uma senadora lá, ex-jogadora de vôlei. As ex-jogadoras de vôlei estão muito influenciadoras, né, no Brasil. Que coisa, né? O pessoal parece que... Eu nem vi essa daí. Foi antes, eu vi antes disso, sei lá. Eu nem vi jogadora de vôlei. Olha, que piada, rapaz. Que piada. Eu não vejo, não. No meu estômago tá muito fraco esses dias. Eu prefiro assistir coisas mais leves, tipo o documentário do Schumacher, que é completamente inofensivo, não traz nada de novidade, uma bobagem, né? É aquela diversão que você passa 2 horas na frente da televisão e você termina e fala assim: meu, para que eu assisti esse negócio, né? Mas é isso aí. Para quem assistiu, aí teve gente que falou lá que, eu adorei. Falei, que bom, né? É importante que as pessoas gostem, né? Não lógico. Sou eu que vou dizer o que é para gostar ou não. Muito bem, chamando também o Fábio Campos, que já está aqui a postos, já para falar também, ele já falou que assistiu a Fórmula Indy, a MotoGP, então hoje tem muita coisa para falar, né? Tá completo aí, né? O repertório rico e completo, né, Fábio? Olá para você, Bruno Aleixo, olá para o grande Adalto, olá para os nossos ouvintes, pessoal no YouTube, pessoal ouvindo por podcast. Eu confesso, Bruno Aleixo, que apesar da movimentação do final de semana, ou talvez até por causa dela, eu estou com a sensação de que o Grande Prêmio da Itália foi há 2-3 dias atrás. Parece que não passou 2 semanas, ou vai completar 2 semanas, claro. Eu estou com a sensação de que foi anteontem, então eu estou absolutamente engatado já para Grande Prêmio da Rússia, penúltima vez que a Fórmula 1 vai correr em Sochi, depois vai mudar para uma pista de verdade. Maravilha, isso é muito importante, porque aquela pista de Sochi é bem ruim, né? Vamos falar a verdade. Bom, tá aqui os nossos twitters já estão aparecendo, né? O meu, @BrunoAleixo80, o do Fábio, @CampusFB, e o do Adalto, @AdaltoRacing. E não se esqueça do joinha no nosso vídeo, não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, né? E vamos começar aqui falando da Fórmula 1, esse GP da Rússia, né? Que o Fábio já comentou aí. Vamos falar dessas expectativas aí, né, Adalto? Porque depois de um Grande Prêmio da Itália, em que a gente teve uma briga aí entre os dois principais postulantes ao título, resultando inclusive em batida. Vitória da McLaren, Ferrari falando em motor novo, aquela confusão toda. Troca ou não troca o motor do Verstappen? Tem bastante coisa aí que pode ser considerado para a gente entender que tem muita expectativa envolvida no GP da Rússia, né? Apesar da pista. Tem bastante, sim. Eu não acho assim a pista tão ruim. Eu não acho a melhor pista do mundo, mas eu não acho ela tão ruim. Vai para aquele autódromo em Moscou, Fábio? É próximo de São Petersburgo. São Petersburgo. Igora Drive, ou Igora Drive, como queiram. Nos arredores de São Petersburgo. É legal a pista? É uma pista que está sendo ampliada, né? Uma pista que já foi utilizada pelo DTM, se eu não estou enganado. É uma pista que está sendo ampliada. Tem muita comparação de quem já esteve lá, de que parece um pouco com Portimão, não no sentido do traçado, mas no sentido de ter subidas e descidas. Enfim, vai ser uma pista. É uma pista própria para a Fórmula 1, né? Essa é a diferença para
para Sochi, que não é uma pista, né? É o entorno ali da área olímpica, né? Dos Jogos de 2014, se não me engano, né? Mas eu gosto muito de pista com diferença de relevo. Acho que todas deviam ter. Não só isso, que é uma coisa que eu esqueci de falar na minha abertura, né? O que a gente testemunhou no Saca-Rolha nesse final de semana na Indy, o que o Grosjean fez pela Indy nesse final de semana no Saca-Rolha, mostra que o relevo, uma mudancinha de relevo, ninguém acha ruim. Não mata ninguém. Não mata ninguém. Bom, a expectativa maior aí é a luta entre o Hamilton e o Verstappen, mas vai depender muito se a Red Bull vai trocar o motor do Verstappen ou não, né? Se ela trocar o motor de Verstappen, não vai ter muita luta, né? Porque daí o Verstappen ela ganha o último e aí o Hamilton deve ganhar a corrida até com facilidade, tudo. Porque mesmo que o Bottas esteja na frente, acho que eles mandam o Bottas dar a posição para o Hamilton, imagino, né? E agora, se o Verstappen não trocar, aí dá uma corrida boa, eu acho. Né? Eu não sou daqueles que acham que numa disputa normal, sem o Verstappen ter que largar de último, a Mercedes vai ganhar de fácil, não acho. Eu não acho que é isso, então acho que pode dar uma corrida boa e com ainda um item que todo mundo gosta, que grande possibilidade de chuva. Né? Se bem que hoje é terça-feira. Não me lembro de corrida lá com chuva, hein? Não lembro de já ter tido uma corrida lá. Mas hoje alagou lá, né? Vocês viram as imagens? Hoje alagou. Não. É? Não, eu olhei a previsão para sábado 100% de previsão de chuva e para domingo 76%. Então, né? Se der chuva, aí melhor ainda a corrida. E aí eu acho que o Hamilton seria o favorito. É isso. E aí, Fábio, GP da Rússia? 3 posições o Verstappen já vai perder, né? Nessa punição que eu acho absurda. Eu acho absurda. Enfim, a gente, não sei se você quer voltar à discussão, mas enfim, essa discussão não vai acabar, né? A gente vai voltar a essa discussão. A gente ainda não acabou a discussão de Silverstone, né? As pessoas também estão discutindo. Mas isso é normal, isso é tranquilo, isso é legal, né? Assim, os acidentes gerarem discussão, eu não acho que é. Não, eu acho que a discussão é até sadia, é bom para a Fórmula 1, né? Ter temas que vão percorrendo ao longo do ano. O que não pode é aquele pessoal raivoso, querendo matar comentarista e tal. Não, tem uma categoria, Bruno, que é legal também, que eu tô esbarrando com ela. Felizmente, ela está se autolimpando, como um sabonete, ela está se autolimpando do meu Twitter. Que é aquele que entra para falar do acidente, ou de qualquer outra coisa, da questão do Norris com o Ricardo, a ordem da McLaren, por exemplo. Aí você coloca o seu tweet e a pessoa discorda. Aí você discorda de novo, você vai contra-argumentando. Numa boa, aí o que a pessoa faz? Não, ela apela e some. Então, as pessoas querem... Vocês estão falando de paz, semana de paz, aí só se for para vocês dois, porque eu já fui xingado, eu já fui... Então, eu gostei muito porque teve um lá no meu Twitter que ele veio me falar que achava que acidente, que isso era um absurdo, que baixo nível, que a Fórmula 1 não podia ter esse tipo de briga, que tinha que ser briga limpa e tal. Aí beleza, aí passou-se os dias, veio a NASCAR. E não sei se os senhores viram, mas teve uma das corridas da NASCAR aí esse fim de semana em Bristol, que os caras cruzaram a linha de lado. Simplesmente de lado. Um veio e deu na traseira do outro. De propósito, eles cruzaram de lado. Aí esse cidadão estava elogiando. Eu falei, olha, mas que interessante. Então quer dizer que na NASCAR não tem problema. Pode bater de propósito, sem problema, tirar o amiguinho da pista. Na Fórmula 1, acidente de corrida, o cara fica bravíssimo, né? 2 pesos, 2 medidas, né, Bruno? Não, mas é curioso, é muito curioso. Enfim, eu acho que claro que a grande expectativa é de Verstappen e Hamilton agora para a Rússia. Eu tenho para mim, não tenho nenhuma informação, mas tenho para mim que a Red Bull vai trocar o motor, porque para mim faz todo sentido, porque, vamos lá, primeiro que o motor está lá no caminhão, como o Christian Horner já falou, né? O motor está no caminhão, eles podem só puxar o gatilho a hora que eles quiserem. Então eles podem puxar o gatilho antes da sexta, depois do sábado, dependendo do que acontecer no qualifying. Né? Porque, por exemplo, se o Verstappen faz um ótimo qualifying e o Hamilton não, talvez não seja o ideal, mas a decisão vindo antes, você vai numa pista Mercedes, eu acho que a Mercedes é favorita, não é que já ganhou, mas eu acho favorita porque venceu as 7 corridas que existiram nessa pista, né? E embora a Red Bull, claro, seja mais forte esse ano, a Red Bull tem essa punição de 3 segundos já
3 segundos, não, desculpa, de 3 Três posições. 3 posições já garantida. Então, se a Red Bull não troca o motor agora, ela vai ter 2 grids com punição. Eu acho um risco muito grande. O meu raciocínio, que é o que eu acho que a Red Bull vai adotar, não é necessariamente o meu, eu estaria ponderando outras coisas, mas o que eu acho que a Red Bull vai considerar é, já vamos ser punidos nesse grid, então vamos considerar matar a questão do motor e partir com tudo nas outras corridas. Mas se deixarem para fazer o sábado, porque se fizerem isso antes do sábado, pode nem fazer o Q3, nem precisa fazer o Q3, por exemplo, poupar motor, Q2, enfim, já que vai largar de último. Mas se deixarem para fazer o sábado, aí vai depender do que acontecer no quali, porque se o Hamilton for mal, talvez compense não trocar. Mas eu acho que vão trocar, porque senão é ter 2 prejuízos em 2 grids, né? Mas então, o Christian Horner falou hoje que vão esperar o sábado. Podem estar esperando, porque o sábado pode acontecer, se o Hamilton bate, né, num Q3, larga em 10º, aí não compensa trocar, né, ganha essa corrida, ganha pontos que a Red Bull talvez não calcule como certos, ou como, né, a Red Bull, Itália e Rússia, acho que a Red Bull não estava contando com vitórias ali, então pode ser, enfim, mas eu acho que se tudo correr normal, eu acho que eles vão trocar o motor, e agora fica a questão também do Hamilton, né, porque a Mercedes também pode puxar esse gatilho, e a Mercedes também cogita trocar o motor do Hamilton, dependendo do que acontecer, pode ser também, né? Já pensou a gente tem uma corrida com Hamilton e Verstappen vindo? Imagina, é isso que eu ia falar. Seria ia ser muito bom, ia ser um grid divertido, eu ia adorar. E o Bottas sempre vai bem nessa pista, hein? É bom lembrar a primeira vitória dele. Sempre vai bem nessa pista. Sempre. É verdade. O Fábio estava falando em paz, e eu e o Bruno não tivemos paz essa semana, porque nós 2 cometemos heresias. A do Bruno foi chamar o documentário do Schumacher de meia boca. Não. Eu escrevi uma coluna. Porra, sacanagem. Eu escrevi uma coluna de 10 parágrafos fazendo uma crítica cinematográfica. Olha, vou te falar, viu? Caprichei ali. O cara me falar, resumir que eu chamei de meia boca. Mas é meia boca mesmo. Que deve ser mesmo. Eu não vi ainda, mas deve ser mesmo. Pelo que você escreveu lá, é meia boca. E eu falei que sou a favor do grid invertido. Pronto. Então são 2 heresias tem nós somos bastante xingados. Tem um tema aqui de grid invertido para a gente falar. Você viu o documentário, Fábio? Vocês não tiveram paz nenhuma, então. É isso. Eu achei que vocês estavam... Zero paz. Não, ainda teve outra coisa. Eu indiquei... Nós estamos fazendo uma indicação aqui de corrida clássica nos programas de quinta-feira, né? Eu assisti. Aí eu indiquei... Você assistiu, né? Aí eu indiquei a corrida clássica, aí os caras vieram brigar que eu dei spoiler. Falei, gente, mas desculpa, corrida que já aconteceu é spoiler? Vai ficar difícil eu vender a corrida na próxima. Não, eu concordo com os caras. Tem um sentido, Bruno, que muita gente pode estar indo descobrir a corrida, é verdade. Sim, eu entendi. Deixa eu te contar, o canal, o BT Esportes, que é o canal que eu assisto a MotoGP, como ele transmite o pacote, né? Moto 3, Moto 2 e MotoGP, é muito engraçado, porque a MotoGP, a Moto 2 e a Moto 3 acabaram de acontecer e eles não dão spoiler. Eles falam, olha, assistam as corridas, mas nós não vamos dar spoiler. Eles acabaram de transmitir meia hora antes. Nossa, que legal isso. Porque muito do público inglês assiste a MotoGP e depois vai atrás da Moto 2 e da Moto 3. Existe essa cultura lá fora, que eu abraço, e muita gente me chama de esquisito, que é de não dar spoiler. O Canal 4 transmite a Fórmula 1 na Inglaterra com um delay, né, à noite, eles têm direito só a transmitir o highlights à noite, porque só a Sky pode transmitir ao vivo, e a audiência deles às vezes bate 1 milhão de pessoas. Ou seja, é gente que fica esperando para assistir a corrida sem saber o resultado, porque não tem 1 milhão de pessoas que vão rever a corrida. Tanto que quando o Canal 4 transmite o Grande Prêmio da Inglaterra ao vivo, que eles têm o direito só do Grande Prêmio da Inglaterra, a audiência à noite é muito mais baixa. Por quê? Porque o pessoal, a cultura de não saber o resultado, ela existe lá na Europa de maneira ferrenha, de maneira forte. Então, a próxima corrida clássica eu vou indicar sem falar o resultado, mas não vou vender tão bem, né? Porque aí fica complicado também, né? Vou ter que falar assim, olha, pode ter acontecido tal coisa, vai ser meio... Vai seguindo assim, né? Faz um teatrinho, Bruno, faz um teatrinho e fala assim, será que Schumacher vencerá? Agora, na crítica do documentário do Schumacher, eu não me preocupei em não dar spoiler, porque não há nada no documentário que qualquer pessoa que já tenha assistido uma corrida de Fórmula 1 na vida não tenha visto. Então, não tem problema. Ele não gostou mesmo, Adão. Não, mas eu esqueço, viu? Eu esqueço.
a gente sabe. Eu esqueço bastante de corridas, assim. Uhum. Eu tenho algumas muito, muito vivas na minha cabeça, mas são poucas. 20, 30 corridas. E aí, e você Mas assistiu a corrida clássica, GP da Europa de 99? assisti. Eu Gostou? assisti essa corrida o ano passado, na pandemia, na parada da Na pandemia. pandemia reprisou? Essa corrida, Bem legal, o Ralf Schumacher deu um show, né? Nessa que o Ralf Isso, Schumacher show do deu um Ralf show Schumacher. mas ele não Isso, ganhou, viu, gente? Não tô dando spoiler, não, ele não ganhou. Não ganhou. Não Aliás, dá você spoiler que escolheu essa deu. corrida porque você é um canastrão. Não, você o piloto que quer ganhou, exaltar sem dar spoiler, é um dos maiores nomes do automobilismo inglês, né? Sem querer dar spoiler, né? Da Então, aí, história, da Paulinho. história. É um E o Rubinho injustiçado. perdeu outra chance ali, né, meu? Que coisa, meu. Verdade. Mas que briga bonita, hein, do Rubinho contra ali no final, né? O senhor que gosta de... O senhor viu, né? O senhor que gosta de DRS, como é bom também uma briga que não necessariamente tem ultrapassagem, né? Vai para cá, defende e tal, não sei o quê. Sim, mas ali é diferente. Você viu que eles conseguiam andar perto um do outro. Hoje eles não conseguem fazer aquilo. Então, eu vou aceitar o seu argumento. Eu confesso para você, eu tenho que assistir o especial do Schumacher, porque eu vou falar sobre ele na quinta-feira. Eu ontem, na madrugada, eu tinha duas opções. Ou eu assistia, porque, né, ninguém é de ferro. Uma hora a gente é vencido pelo sono. Então, ontem, na madrugada, eu tinha duas opções. Ou eu assistia o especial do Schumacher, que eu ainda tenho tempo, ou eu assistia a Indy. Como eu já tinha ouvido falar de coisas da Indy, olha, não me arrependi. Entre escolher o especial do Schumacher, que eu ainda tenho tempo de assistir, mas a Indy me manteve acordado porque foi um verdadeiro baile em Laguna Seca, mas daqui a pouco é que a gente vai chegar lá, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá, não vamos dar spoiler. Do GP da Rússia, tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Tem outras pautas aqui de Fórmula 1 para a gente poder passar aqui. Eu tô muito curioso para ver a briga da Ferrari com a McLaren. Muito curioso. Se a Ferrari vai trocar o P, vai colocar o P nova, que tem mais cavalos. Sabe o que eu estou curioso em relação à McLaren? O Ricardo. É isso que eu ia falar. Eu quero ver o Ricardo. Eu quero ver o que o Ricardo vai aprontar depois dele ter, teoricamente, pegado um pouco a mão do carro, né? Vamos ver numa pista agora mais seletiva aí, né? Eu acho que ele perde com facilidade até do Norris. Aí voltou a estaca zero, então. Sim, a pista é muito ruim para o Ricardo. É muito ruim porque ela tem muita curva de 90 graus. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que ali o Norris vai deitar e rolar. Bom, eu estou falando isso numa corrida seca, né? Se chover, muda tudo. A gente não tem ideia, né? Aí pode acontecer de tudo, mas numa corrida seca, eu acho que ele toma do Norris. O que você acha, ô Fábio? E aí, Fábio? Eu estou curioso o seguinte, né? Se ele resolveu o problema ou não, porque é o seguinte: por mais que eu tenda a pensar que Monza é uma exceção, porque é um pacote só de Monza, né? Os carros correm um pacote só de Monza, praticamente, em lugar nenhum. Praticamente não, eles não usam aquilo em lugar nenhum mais. Aquela ausência de asa, podemos dizer assim, é só em Monza, né? Então, Monza é uma exceção técnica. Então, eu fico com a dúvida, lembrando que a McLaren tomou uma pancada em Zandvoort, uma semana antes. Então não é que tudo foi resolvido. Ali houve uma adaptação da pista e houve uma adaptação do Ricardo. Mas eu fico com aquilo que eu acho que eu falei no Loucos da semana passada, né? É a pista em que você tem menos asa e onde a freada, portanto, é onde você tem menos pressão aerodinâmica para te ajudar. E ele conseguiu fazer muito bem esse circuito. Então eu fico nessa dúvida. Eu sempre coloco aquele fator que eu nunca vou conseguir precisar, mas que é um fator, né? Uma vitória muda um jogo psicológico para um piloto, né? Dá uma outra coisa. Sem dúvida. Pode dar um embalo. É isso que eu acho. Pode mudar pode mudar. O que a primeira vitória fez para a carreira do Kubica, que passou a ser um piloto, então sempre foi forte, mas passou a ser um piloto ali quase que de ponta até sofreu um acidente. O Vettel, depois que venceu aquela corrida com a Toro Rosso, a primeira dele na Itália, também em Monza, né, coincidência, virou ali, um cara começou a andar bem o resto do ano inteiro, e aí foi para a Red Bull e começou muito bem. Então, Bruno, esse fator vitória para um cara que foi tão aberto, né? A entrevista do Ricardo foi muito aberta, né? Ele falou realmente, olha, estava me incomodando, ainda bem que eu não coloco vitória como condição para ser feliz, porque senão eu seria uma pessoa triste, mas na hora que a gente ganha, a gente volta a sentir um sabor que é absolutamente indescritível. Então, assim, o Ricardo ele é muito franco, né? Ele é muito aberto, então o psicológico dele se mostrou bem revigorado. Vamos ver se esse cara vem com tudo no Grande Prêmio da Rússia. Agora, Bruno, a minha grande expectativa é o
eu ia falar o day after, né? O GP after de Schumacher, de Hamilton e Verstappen, né? Se esses caras vão se encontrar na pista, como vai ser, enfim. Eu não entro naquela de que Monza é uma consequência de Silverstone. Para mim, Monza, os dois tentaram evitar, pelo menos assim, até o limite, e bateram por causa da zebra. Enfim, eu quero ver o reencontro. O reencontro vai ser legal, né? E, repito, o Verstappen, melhor que ele pode largar é quarto. Não dá para ele largar à frente disso por causa da punição. Mas daí vai que no sábado o Bottas faz a pole, o Hamilton em segundo, o Verstappen em quarto. A Red Bull troca ou não troca o motor dele? Não, mas aí o quarto vira oitavo, né? Porque o quarto vira Não. sétimo, né? Desculpa. Vou desenhar. O Verstappen faz a pole, o Bottas faz segundo tempo, Hamilton terceiro. Aí o Verstappen vai para quarto. E larga o Bottas em primeiro, o Hamilton em segundo, alguém em terceiro e o Verstappen. Vocês trocam o motor do Verstappen? Essa é a única situação que eu acho que pode fazer com que a Red Bull repense em trocar. Né? É a única para mim, porque qualquer coisa, quinto, sexto, o final de semana já está quase que perdido. Né? Assim, é a matemática da equipe. Né? Claro que não dá para garantir o que vai acontecer, a corrida pode mudar. A corrida de 2015, por exemplo, foi muito boa. Vocês ficam metendo pau na pista, mas a gente já teve corrida boa lá. 2015 foi aquela que o Raikkonen bateu com o Bottas lá na última volta. Na última volta. Raikkonen foi bem otimista ali, né? Só um pouco. Eu acho que eu trocaria antes, Adalto. Eu acho que eu não chegaria nessa situação do Qualify, porque eu trocaria antes, porque para mim o final de semana já tá. Não é que ele está perdido, é exagero falar, mas ele já está prejudicado. O final de semana já foi prejudicado pela decisão da Fórmula 1 de punir o Verstappen. Decisão que eu repito, para mim é absolutamente contestável. Inexplicável, né? Tem uma condição que eu trocaria mesmo o motor. Eu não pensaria, não piscaria. Se eu tivesse certeza que ia chover no domingo. Aí eu trocaria. Assim, sem piscar. Entendeu? Mas aí precisa ter essa certeza. Não sei se vamos chegar até sábado com essa certeza, né? Já teve certeza de chuva. 90% de chance de chover e não caiu uma gota de água. Exatamente. A MotoGP esse final de semana tinha 90% de chance de chover. As nuvens estavam assim em volta do autódromo, parece que fez um buraco só em cima da pista e não choveu. Então, aí é duro, né, meu? Aí é duro. Bom, vamos acompanhar, né? Adalto, você falou aí sobre o grid invertido, o pessoal te xingou. Mas o grid invertido ganhou um inimigo de peso, né? Que foi o Prost, né? Falou que se o grid invertido for implementado, ele sai da Fórmula 1. Até teve uma pessoa num grupo que eu participo que falou assim, mas ele já não tinha se aposentado. O Prost já saiu da Fórmula 1 faz 20 e poucos anos. Muito mais, velho. Até mais. Se contar depois ele voltou com a equipe, não fez nada. Ele voltou como conselheiro da Renault, não apita nada. Então o Prost não vai fazer nenhuma diferença. Nenhuma. Então eu acho que devia falar muito obrigado, tricampeão, um dos melhores da história. Vai para casa assistir de casa. Tetra, isso, desculpa, Tetra. Vai assistir de casa, entendeu? Porque você não faz falta aqui. Eu acho que o inimigo de peso ali é o Toto Wolff, que foi totalmente contra, né? Não sei se é circunstancialmente ou se ele é contra mesmo, assim, né? Como é que a gente pode falar? Ninguém é contra ou a favor, sem considerar os interesses, né? Para Aston Martin ser contra, tá evidentemente o interesse aí mais do que porque a Aston Martin votou contra na votação que teve no ano passado, né? Então. Mas a Aston Martin, o ano passado, achava que esse ano ia andar na frente. Não entendeu que aquele corte no assoalho ia matar o carro deles, né? Então achou que fosse andar na frente. Por isso que foi contra, né? Agora eu não sei se a Aston Martin é contra, ainda seria contra, viu? Agora a Ferrari foi a favor. Isso é que é incrível. A Ferrari está a favor desse grid invertido. Sim, o Binotto está falando, inclusive. Eu vou até explicar aqui o pessoal, o grid invertido seria para algumas corridas aos sábados. Isso que estão fazendo agora, dessa corrida curta, né? Seria um grid invertido. Não, o GP de domingo não mexeria em nada. E esse grid invertido não serviria nem para o grid de domingo.
O grid de domingo seria definido na sexta-feira na classificação normal, entendeu? Então a corrida com grid invertido seria como se fosse um evento à parte da Fórmula 1. Né? Então eu acho que assim eu gostaria muito que eles testassem isso, muito, entendeu? Mas eu vejo que a maioria dos fãs, se bem que eu acho que eu consegui convencer alguns que acessam o Auto Racing, mas a maioria dos fãs é contra isso. Eu não sei bem por quê, eu não entendo muito o porquê, mas a maioria é contra isso. Eu acho legal, porque a maioria eu acho que é contra por um purismo que eles não manifestam quando tem DRS, quando tem jogo de equipe. Os caras não manifestam, eles aceitam essas coisas, eles não combatem. Agora, o grid divertido eles combatem, né? É engraçado, é um purismo seletivo, igual a NASCAR aí que o Bruno falou. Assim, é seletivo. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Não, eu gosto da Fórmula 1 muito Nutella. Bom era no passado. Aí vai a NASCAR dar uma paulada lá, e o cara, isso aí, tá certo, pô, galera. É a sua coluna, né? Assim, todo mundo adora lembrar de Senna e Prost e não estão saboreando Verstappen e Hamilton. É para saborear sem dúvida nenhuma. Eu faria o grid invertido, eu faria. A imprensa inglesa, que eu acompanho, né, diariamente, assiduamente, a imprensa inglesa é rigorosamente contra. A imensa maioria dos jornalistas mais critica com ardor, né? Chamando disso, não é Fórmula 1, gimmicks, né? Eles usam muito a palavra gimmicks, que seria invencionismo, uma tradução meio, digamos assim, meio torta. E eles são rigorosamente contra, eles não querem ver de maneira nenhuma. Então, quando a imprensa toda, principalmente a inglesa, não vai junto, eu acho que isso aí tem um peso. Agora, eu faria para experimentar, eu faria alguns finais de semana, eu já falei aqui várias vezes, o Grande Prêmio de Suzuka de 2005 é a coisa mais próxima que a gente tem de um grid invertido na Fórmula 1, porque a chuva jogou o Montoya, jogou o Raikkonen, jogou o Schumacher, jogou o Alonso lá para trás, e a corrida foi um espetáculo, acabou na última volta. A W Series, que claro, é completamente diferente, outra distribuição de força, mas a W Series fez uma corrida em 2019 com um grid invertido que não valia pelo campeonato e foi a melhor corrida, acabou com os carros decididos assim, ó, nos centímetros, dois carros decididos por centímetro. Então, por que não fazer para experimentar? Eu experimentaria, eu acho que seria interessante. A Stock Car, todas as melhores corridas da Stock Car são as com grid invertido. Sim. Inclusive essa agora de domingo, que foi a melhor corrida que eu vi na minha vida da Stock Car, foi com grid invertido. Também acabou, o cara que ganhou a corrida passou em quarto lugar na penúltima volta. Quer dizer, é uma coisa, sabe? Principalmente, né, Adalto? Se não interferir no domingo, porque isso é importante deixar claro. Nós não estamos aqui falando para o domingo ser invertido. Nós estamos falando, faz uma corrida extra com um grid invertido. Vamos ver esses caras batalhando para valer. Um Hamilton atrás de uma máquina. Hoje há um equilíbrio, até assim, a Fórmula 1 ainda é desequilibrada, mas já chegou num nível de aproximação que é legal você ver um Hamilton e um Verstappen indo brigar com uma McLaren, sofreu uma resistência de uma Ferrari. Hoje em dia não é igual era 2 anos atrás, 1 ano atrás, em que a Mercedes era capaz de passar todo mundo e ir embora. Não ganhar a corrida, talvez porque não teria tempo de ganhar. Mas, enfim, vamos assistir. E tem um fator técnico que as pessoas não consideram. Né? Você, tendo que trabalhar com grid invertido, você tem que trabalhar acertos e até projetos, se bobear, para ultrapassar. É o contrário de hoje. Tudo bem que a Fórmula 1 vem para o ano que vem com um projeto ultrapassável. Mas nesse ano que a gente está, por exemplo, os caras teriam que desenhar o carro também para ultrapassar. Porque hoje qual que é o problema? O carro é desenhado só para ser eficiente no ar limpo. Os caras não desenham o carro para ultrapassar. A Mercedes tem uma dificuldade quando está seguindo outros carros em várias provas. Os engenheiros teriam que levar isso em consideração. Ou seja, você teria até uma adaptação técnica que poderia ser legal. Por que não fazer 2, 3 vezes para experimentar? Agora, esse era o ano para ter feito, né? Um ano ainda de transição. O ano passado mais ainda. O ano passado foi um ano maluco, né? Era para ter feito, não fizeram. Agora vem aí 2022, eu acho que é um pouco mais complicado de emplacar, mas não sei, os bastidores estão se mexendo, pode ser que aconteça. Vamos ver. Não vejo por que não testar, né? Não quer dizer que vai continuar. Esse formato agora. Outra coisa. Gente, imagina a primeira fila, Mazepin e Schumacher, e Mick Schumacher. Sensacional. Esses caras não aguentam olhar para a cara um do outro. Eles vão. É verdade, não tô brincando, é verdade. E o chefe deles lá, aquele maluco, como chama? Steiner. O Steiner, ele vai infartar, né? Se os dois batem na primeira curva, imagina largando primeiro e segundo, ele infarta de vez. Pessoal, saiu hoje uma notícia da contratação do Martin Whitmarsh pela Aston Martin, né? Ele que
fez carreira na McLaren, né? Naquela época vencedora aí da McLaren e tal. A Aston Martin parece estar realmente investindo, né, Fábio? Tem uma fábrica que já está sendo anunciada, foi anunciada na semana passada, um evento com pompa e circunstância, que vai ser uma fábrica, vai ser a melhor fábrica da Fórmula 1, mas isso é quase que, né, assim, é igual aquela competição de arranha-céus, né? O prédio mais alto do mundo, aí vai um outro país, constrói para ser o mais alto do mundo. Na Fórmula 1 é assim, a mais nova normalmente é a melhor da Fórmula 1, né? Lembra do MTC da McLaren, né? Em Woking, aquele centro de tecnologia? Enfim, quando ele foi construído, ele era estado da arte. Hoje em dia, o Lawrence Stroll disse que não quer fazer daquele jeito, quer fazer o contrário daquele jeito, que o centro da McLaren não é operacionalmente tão positivo assim. A Red Bull, por que eu estou falando que vai ser facilmente o mais moderno da Fórmula 1? Porque a Red Bull e a Mercedes usam fábricas adaptadas, usam fábricas expandidas, fábricas antigas, mas que, claro, foram ampliadas para servir as suas equipes. Essa não, essa vai ser construída do zero. Na verdade, assim, né, é um terreno adjacente ali do lado de Silverstone que o Lawrence Stroll comprou. Enfim, mas para resumir, vai levantar uma super fábrica, né, com uma capacidade de interação não só da Fórmula 1, com outras coisas da Aston Martin, da marca Aston Martin. Então o projeto é ambicioso. O Martin Whitman... Tem grana esse Stroll, hein, meu? Tem muito dinheiro. Cacilda Becker. Esse cara tem grana, hein? Tem muito dinheiro. O Martin Whitman, é importante dizer, né? Ele não volta para fazer o que ele fazia na McLaren. Na McLaren ele era o cara da esportivo ali, sentava na mureta do box, né? Comandar. Ele volta para ser, Bruno Aleixo, um executivo. Ele volta para ser um cara. Eu nem sei se ele vai às corridas. Ele volta para ser um cara para comandar ali o centro de performance dessa fábrica, para comandar toda essa área tecnológica, que ele é muito especializado nisso. Ele já trabalhou com energias renováveis, enfim, o cara tem uma expertise, como diria o outro, de alto nível. Então, Bruno, assim, eu acho que a Aston Martin é engraçado a Aston Martin, porque ela parece muito comprometida mesmo com a Fórmula 1, ela parece muito, muito envolvida com a Fórmula 1. Então, a ver, né? Tem algumas decisões da equipe que eu acho que não mostram comprometimento, mas todo o entorno, inclusive a Aston Martin, trouxe muita gente da Red Bull. Há 1 mês atrás, 2 meses atrás, tinham 3, 4 engenheiros da Red Bull que foram contratados pela Aston Martin. Eles então, tentaram o Adrian Newey. Tentaram o Adrian Newey? Já renovou. O Adrian Newey costuma dar briga, né? Você lembra do Adrian Newey, Jaguar ou McLaren? Você lembra daquela disputa pelo Adrian Newey? Teria assinado com a Jaguar, aí não foi, e aí ficou na McLaren, depois foi para a Red Bull, enfim, uma confusão, né? E aí, Adalto, fábrica da Aston Martin? Então, o cara realmente tá na Fórmula 1 a longo prazo. Ninguém vai. O cara vai gastar ali quanto para fazer uma fábrica dessa? Mais de 500 milhões de dólares, coisa de talvez $1 bilhão, contar terreno, a fábrica, todo o maquinário que o cara vai precisar, né? Tá ali para realmente ficar, né? Isso é bom, é boa notícia. Não é esses caras passageiros, que nem tivemos tantos na Fórmula 1. E eu espero que se dê bem, né? Tá contratando gente boa, contratou os caras da Red Bull. Agora o Martin Whitmarsh eu gosto bastante dele. Eu tive com ele uma vez aqui em São Paulo, numa apresentação da McLaren na Avenida Paulista. O cara realmente é de altíssimo nível, conhece muito, um cara muito centrado, focado. Eu acho que a Aston Martin está indo para o caminho certo, né? Está se estruturando. Na hora que tiver condição, aí vai contratar um piloto. O Vettel deve encerrar a carreira logo, imagino também, que nem o Hamilton. Acho que mais 1 ano ou 2. E aí contratam, se tiver um carro para disputar na frente, contrata um piloto para disputar na frente também, porque também não adianta ir buscar um canhão agora com um carro que não anda, entendeu? Então eu acho que é isso, estou achando bem legal o que a Aston Martin está fazendo. Não esperava que fosse isso, eu achava que ele queria mais fazer um negócio com o filho, eu achei que ele queria mais ficar uns 3, 4 anos e dar no pé, entendeu? Mas não é agora, isso, não. Tem uma coisa interessante também, né, Bruno, que é a se considerar, né? Primeiro que ele se garante, né? Na entrevista do lançamento da fábrica, ele falou: nenhum dos meus antecessores
depois do Ed Jordan, tem a minha capacidade, eu sei, eu tenho tudo para liderar essa equipe, o cara se garante mesmo, né? E a outra coisa que é muito importante considerar, né? A Fórmula 1 está entrando num limite de orçamento que está fazendo equipes, as gigantes, encolherem. Né? As gigantes têm que encolher, demitir, realocar. Né? Isso é um processo doloroso, mais doloroso do que crescer para cima. Perdão da redundância repetitiva e quase estúpida. Mas a McLaren, a Aston Martin, essas equipes estão expandindo, elas estão crescendo, elas não estão tendo que cortar na carne. Isso pode ser um fator muito importante para 2022 em diante, porque você tem que replanejar a sua estrutura quando você encolhe. E Ferrari, Mercedes e Red Bull estão sendo forçadas a encolher. Já estão em andamento esse processo, já demitiram um monte de gente, a Ferrari já está indo para o WEC, a Mercedes, né, vai sair da Fórmula E, mas tem outros projetos, então os caras estão tendo que encolher. Isso aí pode ser um fator, essa fábrica da Aston Martin se encaixa nisso aí. É um processo em expansão, um procedimento de expansão, ao contrário do procedimento de retração, que você tem que... Cada departamento sente, né? Esse aqui vai ter menos gente, como que nós vamos otimizar isso aqui? Essas equipes, a Aston Martin, principalmente quando era Jordan, Racing Point, Force India, é uma equipe que se notabilizou por otimizar poucos recursos. Isso pode fazer a diferença. Você falou da Jordan, me lembrou a corrida que o Bruno falou pra gente assistir. Pô, coitado, hein? Frentzen, né? Vocês estão dando spoiler, né? Vocês estão dando o spoiler. Adalto, eu não falei nada, mas ele falou... Não, eu também não falei, ó. Eu falei, coitado, hein? Ele já fala o nome do piloto e tudo, ó. Mas ele não falou o que aconteceu. O que aconteceu com ele, será? Então, o que será? Bateu, sofreu um acidente gravíssimo, foi parar no hospital, não sabe, né? Então assistam aí, vocês vão saber. Essa corrida a gente tá falando... TV, hein? Né? Então, a gente tá falando tanto da corrida, gente, é o GP da Europa de 1999, tá no F1 TV, e no vídeo anterior lá do YouTube eu coloquei um link também de um vídeo que eu achei no YouTube dessa corrida com narração em português. É horrível a qualidade, mas se você quiser ver com narração em português, fica a critério aí, né? Muito bem, é isso então da Fórmula 1, né? Vamos ficar na expectativa aí para o GP da Rússia e vamos falar da Fórmula Indy. Correu em Laguna Seca, lá naquela pista maravilhosa, né? Laguna Seca, eu vou te falar, é uma pistinha bacana, né? Vitória do Colton Herta, que assim como o pai anda muito lá em Laguna Seca, né? Engraçado isso. Com o Alex Palou em segundo, e agora a disputa pelo título está entre o Alex Palou, com 517 pontos, e o Patrício Howard, que está com 482, e eles vão para Long Beach decidir o título em Long Beach, que também é uma pista tradicional. Esse calendário da Indy ficou bacana, né? Porque pegou pistas tradicionais aí no final e está sendo bem legal, né? E aí, Fábio, o que a gente pode falar dessa corrida em Laguna Seca? Grosjean à parte, que a gente fala no final. Tá, deixando o Grosjean de lado, né? Então não tem nada para falar da corrida. Deixou o Grosjean de lado, não quero falar em nada dessa corrida. Tem um momento. Assim, eu vou começar. Eu já devia ter criado, igual você criou a dica de corrida antiga nas quintas-feiras, eu vou criar aqui nas terças-feiras o Boletim Paul Tracy. São as tiradas do Paul Tracy, que o DNA do Paul Tracy não vai mudar nunca, né? O cara tem no DNA. Teve uma ultrapassagem, não foi do Grosjean, não, mas foi no saca-rolha, foi do Jimmy Johnson, que fez uma bela ultrapassagem do Jimmy Johnson sobre o Hinchcliffe. E os carros ali, né, daqui a pouco a gente vai falar do Grosjean, esse negócio dos carros se esbarrarem, né? Mas o Jimmy Johnson é até cuidadoso, faz a ultrapassagem, o Hinchcliffe recolhe, mas o Paul Tracy, no momento, Paul Tracy, né, vira e fala assim, push him out, né? Empurra ele para fora. É o DNA do Paul Tracy. O Paul Tracy falou, não seja bonzinho. Ele não aguenta. Claro que ele falou depois, na hora que estava mostrando o replay, o Paul Tracy, empurra ele para fora. Ele não consegue se segurar, né? Ele não consegue se segurar. Ele fala, e já virou uma coisa folclórica. Ele fala, claro, com bom humor, né? E na semana passada eu contei que mostrou lá uma pistinha de kart adjacente à porta, lá o cara bateu no outro e o Paul Tracy falou, é isso aí, se não deu por dentro, não deu por fora, dá por cima. E é o cara do Paul Tracy. Então, Bruno Aleixo, então assim, essa corrida, vamos lá, tirando o Grosjean, eu acho que a corrida sacramentou o título, porque só o Patrício Howard precisa ganhar, e aí precisa torcer para o Palou parar bem lá atrás. Então, eu acho que assim, pode acontecer, essas coisas acontecem no automobilismo, mas eu acho que está muito na mão do Palou. O cara vai estrear, companheiro do Dixon. O Dixon está fora da briga, isso é uma frase que a gente fala uma vez a cada 5 anos, né? Chegar na última prova com o Dixon fora, eliminado matematicamente fora. Então o Palou está com tudo para ser um estreante campeão ao lado sendo companheiro de equipe
do Scott Dixon, né? Imagina se a Ganassi tivesse o pensamento Fórmula 1, né? Que já declarou que não, vamos domesticar o Russell, vamos condicionar o Russell. Enfim, o cara chegou, teve todas as condições e foi muito bem e está aí para ganhar o título, né? Um talento que inclusive estava na porta da Fórmula 1, né? Já correu de Fórmula 3, estava ali batendo na beirada, mas Fórmula 1 não cabe, né? Fórmula 1 hoje em dia não cabe nem piloto de montadora está cabendo, você imagina quem não é. Então, Bruno Aleixo, eu acho que essa foi a marca da corrida. Teve um toque do Rossi com o Herta logo na primeira, segunda volta, bem no comecinho ali. Companheiros de equipe também. Né? O Rossi foi para cima, mas foi uma coisa leve. Não, e teve o Sato também, né? Dando uma espanada lá no saca-rolha e levou o Dixon junto, né? Aliás, o Dixon muito azar nesse campeonato, né? Nossa. Assim, o Sato foi muito criticado pela NBC, né? Pelo Paul Tracy, pelo... meu Deus, me fugiu o nome dele. Daqui a pouquinho eu lembro, outro comentarista, que é piloto também. É o Oriol Serve que comenta? Não, é um americano, meu Deus, que corre toda hora lá no INSA. Daqui a pouquinho eu lembro o nome dele. Thousand Bell. E eles criticaram muito, porque o Sato ele roda e deixa o carro vir para trás. Deixa o carro rolar, né? Quando ele deixa o carro rolar, ele bate no carro do Dixon, né? Então, mas o saca-rolha teve muita coisa legal esse final de semana, viu, Bruno? Para minha surpresa, teve muito momento, muita disputa, 90% do Grosjean, mas teve muita ultrapassagem, teve muita movimentação, mas enfim, a corrida sem o Grosjean, deixa eu ver se tem mais algum destaque. O Jimmy Johnson foi um pouco melhor, fez essa ultrapassagem, mas chegou ainda lá atrás, está sofrendo muito ainda, né? Talvez no ano que vem venha melhor. Mas eu acho que a corrida acabou sendo boa. Já a gente vai falar mais sobre isso, mas a corrida acabou sendo... Olha, Laguna Seca, para mim, é um pouco Suzuka. É pista bonita, é legal de ver, mas corrida boa ali é difícil. Embora a Indy tenha voltado recentemente para lá, né? Voltou em 2019 e não correu em 2020. Mas a corrida foi boa. A corrida foi realmente atrativa, foi interessante, teve pega, teve rodada, teve piloto rodando sozinho, teve um Ray Houghton também. Oi? Eu gravei, eu vou assistir. Pode assistir, é um bom divertimento. Vale a pena. Agora, o Grosjean, eu acho que o Grosjean tem tudo a ver com a Fórmula Indy. O Grosjean é um cara que acho que pode até fazer história lá. Porque ele é um cara rápido e a tocada dele é meio bruta, que é preciso isso na Indy. Na Fórmula 1 não pode ter uma tocada bruta, porque você perde tempo. Na Fórmula Indy precisa ter uma tocada um pouco mais bruta, até para achar o limite do carro, tudo, entendeu? Eu acho que ele combina demais, ele é rápido, eu acho que ele combina demais com a Indy. Se ele vai para uma equipe ano que vem ou eu tô louco? Ele vai para uma equipe maior? Ele já está sendo dado como certo para correr no 28 da Andretti, que é o do Hunter Hay, que já anunciou que está fora. Isso. É aquelas que tá assim, parece que só falta anunciar, tá tudo certo para ele ser piloto da Andretti. Então acho que ele vai ter chance ano que vem de ser campeão, acho, entendeu? Apesar dos ovais, né? Que a gente não sabe como é. O oval é diferente, a tocada não pode ser bruto, mas nos mistos e na rua, o Grosjean acho que combina demais com a Indy, entendeu? E eu torço para ele se dar bem porque eu gosto dele. E ele não tem medo, né? Aqueles mergulhos que ele deu no saca-rolha nesse final de semana é coisa de doido, né? Ele coisa de Zanardi. Não, coisa de Zanardi lá, né? Inclusive, com o Jimmy Johnson, inclusive com o Jimmy Johnson, né? Os dois acabaram se batendo lá. Essa foi a ultrapassagem, né? Essa foi a ultrapassagem. Coloquei ela no meu... Tá subindo no meu Twitter agora, durante aqui o programa, a gravação. A ultrapassagem sobre o Jimmy Johnson é de você refletir sobre a Fórmula 1. É sobre isso que eu estou tweetando. Porque ele empurra o Jimmy Johnson, mas evidentemente não é um empurrão intencional. Os carros estavam perdendo muito controle ali, porque a zebra a primeira zebra do saca-rolha tinha lá uma... Foi por isso que o Sato rodou, né? Tinha digamos assim, uma saliência em amarelo. Né? Lembra daquela saliência em laranja na Índia, que o Massa toda hora passava e quebrava a roda? Lá teve um final de semana. Então, tinha uma parecida, não tão alta, mas tinha uma parecida ali que quem pegava aquela saliência rodava, descia o saca-rolha rodando. E o Grosjean, ele pega um pedacinho ali, então ele perde um pouco. Mas a ultrapassagem como um todo é linda, porque é a típica ultrapassagem do cara viu o espaço e colocou. É atípica. Né? E tem uma ultrapassagem dele na curva 1 também, que é tecnicamente a curva 2, mas enfim, a primeira freada para a esquerda, que ele vem lá de trás. Ele vem muito de trás. É aquela ultrapassagem de freada. Ele tinha um pneu muito melhor, claro, considera-se isso,
mas é uma ultrapassagem de freada. Então, essas duas ultrapassagens do Grosjean são ultrapassagens tão de verdade que, e com o toque e a direção de prova, nem avaliou, nem. E aí me fez pensar sobre isso que eu coloquei no Twitter, né? A Fórmula 1 está perdendo o toque de corrida. O toque que não é, que acontece, que empurra o cara, mas que não é. Você vê claramente que é uma tentativa de ultrapassagem sem maldade. É uma coisa que acontece em corrida. Sim, né? Sim, exatamente. A Fórmula 1 está eliminando isso. A Fórmula 1 está tirando isso do seu. Né? Ao punir o Ocon naquela segunda chicane Monza, que para mim foi horrível, as questões de Verstappen e Hamilton, a Fórmula 1 está tirando isso. E essa ultrapassagem do Grosjean tem essa beleza de uma ultrapassagem que é forçada. Ela é forçada, ela não é uma ultrapassagem limpa. Mas até onde eu li, nem o Jimmy Johnson reclamou. E olha que o Jimmy Johnson nem é acostumado a contatos assim de ultrapassagem do carro de Fórmula. Ele é acostumado ao totozinho, digamos assim. Né? Não essa pancada de lado. Mas foi muito legal, a ultrapassagem dele foi bacana, ele foi o show da corrida, ele foi a grande atração, ele saiu do carro, a arquibancada aplaudiu ele ficou em pé no carro, como se ele tivesse ganhado, bateu palma para a torcida, ele falou, tá feliz, ele deu uma declaração muito legal, de que, olha, é muito melhor estar aqui na Indy, brigando por vitória, do que ficar no fundo do pelotão na Fórmula 1, entendeu? É isso que eu ia falar, né? O Grosjean, ele tem uma coisa que o Barrichello não teve quando ele foi para a Indy, que é o seguinte, ele curtiu o negócio, né? Isso, ele realmente gostou, o Barrichello não gostou daquela experiência. Não gostou, e o Rubinho quis guiar o carro da Indy igual guiava da Fórmula 1, não dá certo isso. Não, mas eu nem achei que o Barrichello foi tão mal assim, né? Ele não gostou daquela história lá, achou ruim, achou chato, sei lá o que ele achou, não gostou. O Grosjean não, o Grosjean ele adora, né? Ele não, vai. É porque o Grosjean, Bruno, o Grosjean, ele tá muito envolvido com os Estados Unidos, né? Ele na parada da Indy, ele enfiou a família num motorhome e foi rodar os Estados Unidos, foi fazer a Rota 66, enfim, o cara tá gostando de morar lá, o cara tá gostando dessa vida lá, tá com os filhos todos lá, a família. Então, e ele tá muito entrosado com a Indy mesmo, ele tá gostando muito do clima da Indy, porque a Indy não é igual a Fórmula 1, que ninguém conversa com ninguém, você se encontra ali com hora marcada, você tem entrevista com hora marcada. Na Indy, não. Teve uma corrida que eu não vou me lembrar agora, que ficou parada um tempão por uma bandeira ou classificação, não lembro se foi qualifying ou se foi a corrida. Enfim, estavam todos os pilotos ali sem fazer nada. E aí eu fiquei reparando o Grosjean, ele vai andando em direção aos pilotos que estão conversando com outras pessoas e chega para conversar. Sabe quando o cara chega para conversar assim, posso participar da conversa? Então eu me lembro de observar isso no Grosjean e falar assim, olha só, tá, esse cara tá querendo enturmar. Ele podia ficar ali na dele, sou esse piloto de Fórmula 1, tô aqui, não sei o quê. Não, ele vai ali, ele chegou perto do McLaughlin, assim, né, o que você tá conversando aí? Puxou papo com o McLaughlin. Então, assim, o cara tá feliz, e tá andando muito bem. Isso é o mais importante, né? Tá feliz andando em 19º é uma coisa. Né? O cara tá feliz e tá andando muito bem, porque ele foi muito bem essa prova, muito bem. Ele fez uma estratégia de mais paradas, mas o número de ultrapassagens que ele fez é o que deu, por isso que eu brinquei, né? Não é para falar do Grosjean, eu não quero falar nada da corrida. Porque ele deu a beleza pra corrida, porque ele foi ganhando posição no começo ao fim da corrida, teve problema lá, parou no box, perdeu posição, né, o overcut que ele tentou não deu certo, ele foi lá para trás, depois a estratégia foi melhor, favoreceu, e ele foi passando. Ele ia no saca-rolha e ele passou um monte de gente. Isso é muito legal de ver, né? Então ele foi a graça da corrida. Muito bem, Adalto, vamos falar da Stock Car, então, né, que também correu esse final de semana, 4 corridas, né, na realidade, né, foram 2 etapas com duas etapas duplas, assim, vamos colocar dessa forma, né? No sábado, correram em Goiânia no circuito misto e no domingo correram no circuito de fora, né? No anel externo lá de Goiânia. Anel externo. As vitórias no sábado, uma do Rubens Barrichello, outra do Ricardo Maurício. E no domingo, o Ricardo Maurício ganhou as 2. Então, o Ricardo Maurício ganhou 3 corridas no final de semana, né? Que, inclusive, as 2 vitórias do domingo são recorde. Acho que até desde que esse regulamento começou, ninguém tinha conseguido ganhar 2 corridas, né? Ninguém, foi inédito isso. E a vitória de domingo é essa que o Adalto falou aí, que foi, assim, uma corrida eletrizante, né, Adalto? Não, eletrizante. A melhor corrida que eu vi da Stock Car até hoje, essa segunda corrida. As corridas em geral foram boas, mas essa segunda corrida do domingo, eu até coloquei ela ali no Twitter, inclusive eu coloquei ela no momento que ela começa. Porque ela começa no meio da gravação, porque os caras não param, né? A primeira corrida acaba, eles vão se revertem ali e continua. Você deu spoiler? Hã? Você deu spoiler, não? Não dei, nenhum. Só falei que tinha sido a melhor corrida que eu já tinha visto.
Espetacular a corrida. Não dá, olha, vou dizer uma coisa para você. Teve tanta coisa na corrida que eu estava até pensando, se a Fórmula 1 fosse assim, quando acaba eu fosse fazer o vídeo, né, eu não ia lembrar de tudo, entendeu? Aham. Porque eu faço o vídeo direto, assim, eu ligo a câmera e saio falando. Ia ter que anotar, porque eu não anoto nada, eu vou falando, entendeu? Aham. Então, numa corrida assim, não dá para fazer isso, porque você vai esquecer de um monte de coisa. Aham. Porque acontecia coisa em todas as voltas. Eu nunca vi um negócio desse. E a última volta, então, é antológica. A última volta é absurda, né? Agora, mal tá o Tony Kanaan, o Felipe Massa. O Felipe Massa ainda, coitado, ainda jogaram ele para fora ali. O Tony também é porque a primeira corrida do sábado, né, a primeirona de todas, teve um acidente na largada, né? Esse procedimento de largada aí que a Stock Car faz, que vira e mexe dá acidente, né? Que um acelera antes, aí o outro não acelerou ainda, e ele sai batendo. Aí deu essa batida na reta, vitimou um monte de gente. O Ricardo Zonta, o Tony Kanaan, o Felipe Massa, né? Mas realmente os dois estão com muita dificuldade. Apesar que o Tony Kanaan, numa das corridas aí, não sei se foi a primeira do sábado, ou não sei se foi a primeira ou a segunda do domingo, ele chegou em 13º, que teria sido assim, o melhor resultado dele, né? No Mas você campeonato. vê, Tony Kanaan, melhor resultado, 13º, eu acho pouco para um cara que já foi campeão da Indy, ganhou 500 milhas, né? Tá com dificuldade em pegar a mão do carro, né? É sempre difícil você sair do turismo e ir para monoposto e vice-versa. A gente está vendo isso também na Indy, né? O JJ, mas eu acho que é um pouco mais fácil você sair do monoposto e ir para o turismo do que o JJ está fazendo. Sempre andou de turismo e para o monoposto, entendeu? Então, eles não estão muito bem, os dois, né? Principalmente o Tony, acho. Mas também isso mostra também que o nível de pilotagem da Stock Car é bem alto. Entendeu? Esses caras Então, também já estão com uma certa idade, né? Eles não estão digamos que eles não estão no topo das carreiras. Né? não, já estão com uma certa idade. Apesar que o Tony, eu acho que não tem idade para o Tony Kanaan, né? Assim, aparentemente ele vai correr, ele vai ser igual o Barrichello, né? Enquanto ele estiver conseguindo se manter em pé, ele vai continuar correndo em alguma coisa, né? Agora, uma coisa da Stock esse final de semana, vocês falando aí sobre dificuldades, é que o Nelsinho saiu do campeonato, né? A equipe acho que continua, né? A equipe vai continuar, mas o carro dele ele retirou, né? A equipe própria, né? A equipe Piquet Sports falou que vai focar para o ano que vem. Esse ano está muito complicado. Para a gente ver como é difícil a Stock Car, né? Como não é fácil, né? Eu achei a explicação um pouco rasa. Eu gostaria de uma explicação melhor, entendeu? Dele. Parece ser grana isso aí, não? Isso não é grana, não? Não sei se é grana. Pode ser. Pode ser. Mas, assim, o Nelsinho Piquet, problema de grana, é a última coisa que eu esperava, entendeu? Não, a equipe, né? Não sei. A equipe é só dele, tem parceria com alguém? A equipe é Piquet Sports, né? Não sei se tem parceria, não sei. Não sei. Ele montou a equipe, ele estava na equipe do Barrichello, né? E aí ele montou a equipe e tá ele e o Sérgio Gimenez, e ele retirou o carro dele. Eu também achei a explicação um pouco esquisita, mas eu também tinha achado a explicação de quando ele saiu da equipe Full Sports um pouco esquisita, então, full time, um pouco esquisita. Então, é tudo esquisito. É isso, basicamente. A carreira do Nelsinho Piquet é uma carreira esquisita, né? Se você for parar. É esquisita, às vezes tem momentos esquisitos. A saída da Fórmula E esquisita, né? Mas a gente... E a saída da Fórmula 1 é a coisa mais esquisita, esquisita e esquizofrênica ao mesmo tempo. Esquizofrênica, exatamente. Essa aí é mais esquizofrênica do que esquisita. Mas ele diz que volta no ano que vem, né? Vamos ver, tomara que volte mesmo. Então é isso, a Stock Car também vai seguindo para o final do campeonato, né? Vou assistir essa segunda corrida aí, já o Adalto falou que vai assistir. Essa segunda corrida foi muito boa. Vou assistir a que ele falou aí, da segunda do domingo, né? Assistiu também, Fábio? A segunda do domingo. Não assisti não, vou seguir a sua recomendação. Vou assistir a segunda. Vai gostar, muito legal a corrida, muito legal. Olha, a Stock Car, o campeonato, então, agora tem o Gabriel Casagrande, né, como líder da temporada, com 278 pontos. O que é incrível, né? Pontos, que é incrível.
e 16 pontos de vantagem para o Daniel Serra, né? E o Barrichello está em terceiro. O Barrichello no campeonato estava meio balançando, mas está sempre ali, né? Aí ele foi lá, ganhou a primeira corrida, já subiu para terceiro no campeonato. Filho dele correu também, não? Não, essa corrida não. Não. O filho dele correu no lugar do piloto, o outro piloto da equipe, que é Matias Rossi, né? Foi substituto. Né? Foi substituto. O companheiro dele é o argentino, Rossi, é isso. Rossi, e o Rossi não podia correr, aí chamaram. O argentino foi ele bem. bateu, ele também foi envolvido na batida da corrida 1. Mas depois ele foi bem, sim, na corrida no anel externo. Muito bem, pessoal. Vamos falar então da MotoGP agora. Vitória daquele piloto que eu não sei falar o nome direito, né? Você falou direitinho na semana passada? Francesco Bagnaia. Circuito de Misano. E aí, Fábio? Vou falar rapidinho aqui, porque o tempo está acabando, e eu gostaria de avisar que o Bruno Aleixo, antes do programa começar, já fez assim e queria acabar a edição. Foi. O Adalto está confirmando. Ele queria acabar a edição rápido. Absurdo. Isso é um absurdo. Então eu vou ser bem rápido na MotoGP. Olha, Bruno, eu já tinha dado aqui o campeonato, ainda continuo dando o campeonato como o do Quartararo, que chegou em segundo, mas a gente viu nas duas últimas provas um renascimento da Ducati, que é uma coisa que está sendo muito discutida na na MotoGP, né, durante essas duas corridas que foram em sequência, né? Aliás, é curioso, né, porque a MotoGP agora vai para os Estados Unidos, para Austin, né? Mesmo o Texas, há uma semana atrás, tendo 1.000 mortos só no Texas, não tem UTI, mas os caras vão para lá, né? Fórmula 1 e MotoGP parece que ligaram aquele botãozinho. E depois que a MotoGP for para Austin, ela volta para Misano. Ela vai fazer uma outra corrida em Misano, mas não vai ser na sequência. Então vai ser curioso essa jogada do calendário, que aí vai ser a última vez que o Rossi vai correr na Itália. Mas o Bagnaia venceu numa pista em que não era esperado, por isso que eu estou falando da Ducati, porque a Ducati é uma moto que todo mundo que acompanha a MotoGP, a Adalto sabe disso, é uma moto que sempre foi um foguete de reta, mas sempre teve um problema muito forte em curva. É isso mesmo. Muito difícil. Ao que está sendo falado, e o próprio Marc Marquez, que perdeu a última corrida do último final de semana ali na linha de chegada, próximo, brigando, ao que tudo indica, parece que a Ducati se achou em curva, que seria uma coisa histórica, porque a moto está muito forte. E aí eles viram favoritos, né, Fábio? Aí eles viram, aí viram, assim, o Quartararo ainda tem uma diferença de pontos e faltam só 4 provas. A MotoGP está bem mais no finalzinho do que a Fórmula 1. Então tem esse ponto de interrogação, embora eu acho que o Quartararo está muito bem, está muito tranquilo, ele está guiando bem, está guiando seguro. Deu uma caidinha na classificação, mas foi uma quedinha assim de escorregar. O Marques aqui caiu de novo, o Marques segue ampliando o seu recorde, caiu mais 2 vezes esse final de semana. Enfim, eu tinha falado 18 na semana passada, agora já são 20, ou seja, ele já é disparado o cara que mais caiu no ano. O Rossi caiu 2 vezes também esse final de semana. Então o final de semana não foi uma corrida no finalzinho épico, como a gente teve em Aragon na semana passada, mas foi ali o Quartararo perseguindo, né, o Jack Miller segurou ele um pouquinho, e o grande destaque da prova, para encerrar, foi o Enea Bastianini, com a Ducati de 2 anos atrás, a terceira equipe da Ducati, foi lá e conseguiu o pódio na pista, sem precisar de nenhuma maluquice, bandeira vermelha, nada. Foi lá ultrapassando e chegou no pódio. Foi o grande destaque, ele é o atual campeão da Moto2. Então, uma moto de 2 anos atrás. A Ducati de 2 anos atrás. O Enea Bastianini, que é o campeão da Moto2, mas estava discreto esse ano, se adaptando, né? Acho que até a gente pode falar isso, o cara estreando na MotoGP. Só que nesse final de semana o cara brilhou. Subiu no pódio, deixou para trás Marc Marquez, Alex Espargaró, caras experientíssimos. Vou nem falar do Valentino Rossi, que mais uma vez foi muito mal, a equipe muito mal. O Dovizioso estreou pela equipe, os dois andaram lá em último, praticamente a prova inteira. Enfim, parece que vai haver uma despedida. Eu estou falando que ela vai voltar para Misano, e nessa volta a Misano, parece que vai haver até um evento de despedida para o Rossi, porque vai ser a última vez que ele vai correr na Itália. Então, o Rossi já está nesse finalzinho. Mas, enfim, o campeonato está lá. O Quartararo tem, eu não estou lembrando de cabeça a vantagem quanto que é, mas existe uma vantagem ali mais ou menos controlável para o Quartararo, mas tem essa questão de que a Ducati parece que virou uma moto muito mais capacitada de curva, e isso aí pode mudar toda a equação. Então, a Austin, daqui a 2 semanas, vai ser muito legal. Mas o Bagnaia, a segunda vitória seguida, aquilo que nós falamos do Ricardo, né? O Bagnaia, o ano passado, estava liderando essa corrida e caiu, faltando 6 voltas para o final. E dessa vez, vindo já com uma vitória nas costas, controlou a corrida muito bem, é aquele negócio. Ganhou uma corrida e parece que isso
ativa, né, a chavinha do piloto, e o cara fica um piloto fortíssimo. Deu um banho no Jack Miller, que é um piloto muito mais famoso, digamos assim, do que ele, e ele foi muito melhor esse final de semana. Mas tá aí, Quartararo versus Bagnaia nas últimas 4 provas, Bruno Aleixo, que faltam. Tá acabando a MotoGP. Muito bem, tá acabando o ano também, né? Então, tá acabando... Tá acabando o programa para tá acabando os campeonatos, tá acabando o programa, né? Quinta-feira a gente volta aqui para responder as perguntas. Deixa eu falar uma coisa para você que quer mandar pergunta aqui para o Loucos para Automobilismo. Teve um ouvinte lá que falou assim, não, porque eu fiz a pergunta, mas aí você leu a pergunta que não era para ser lida e a pergunta que era para ser lida não foi lida. Gente, quer fazer uma pergunta para o Loucos para Automobilismo na quinta-feira? Faça a pergunta. Simples assim. Você tem uma pergunta para fazer? Faça a pergunta. Porque os caras querem fazer uma introdução. Aí esse pôs uma pergunta que ele só queria registrar, mas a pergunta mesmo é que estava embaixo. A gente trabalha... A diretriz aqui para quinta-feira, para quem não sabe, é o seguinte: a gente responde todas as perguntas. Por isso que a gente, às vezes, para a página no meio da tarde, porque passou de 45 perguntas, o programa começa a ficar muito longo, chato, não dá tempo de responder todo mundo, né? Então, a gente tenta fazer assim mais nessa dinâmica. Então, se você tem uma pergunta, seja direto. A dica do jornalista aqui. Fica escrito lá no enunciado, faça a pergunta sucinta de quem tá nem a dica do... O Nishan Capucci escreveu uma redação semana passada. Escreve uma redação. Ó, a dica do jornalista aqui, 3 jornalistas aqui para dar a dica para você. A sua pergunta precisa de muita explicação, introdução, contextualização, é porque ela não é boa. Repensa a pergunta, porque não dá. Pergunta direta. Isso é culpa também dos jornalistas brasileiros, que adoram fazer isso, né? Já reparou? Eles vão entrevistar um cara, a pergunta demora meia hora. Meia hora, o cara faz tudo. E a resposta do cara podia ser assim, sim ou não. Então, se você tem uma pergunta para o Loucos para o Automobilismo, entra na página do Auto Race, que o Adalto vai disponibilizar na quinta-feira, e faça a sua pergunta. A minha pergunta é, Adalto, qual a melhor música dos Beatles? Adalto, qual a melhor música dos Beatles? Você precisa colocar aqui, nos anos 60, uma banda foi criada em... Mas, Bruno, entendeu? Não dá, pô. E se o cara não quiser mandar a pergunta e quiser só mandar uma opinião, ele pode, não? Pode, claro que pode só mandar opinião, não tem problema nenhum, pode mandar a sua opinião. Mas vamos tentar ser objetivo, porque senão a gente vai ficar doido aqui e não vai conseguir atender todo mundo, entendeu? Então, essa é uma coisa certa, a gente quer responder todas as perguntas. É isso, então, exatamente. Para a gente conseguir fazer isso, as perguntas têm que ser sucintas mesmo, senão não dá. Exatamente, muito bem. Finalizando então... Tem que fechar a página 1 hora depois que abre. Exatamente. Então é isso, pessoal. Se eu fosse âncora na quinta-feira, eu abriria 2 perguntas no YouTube baseadas na qualidade. Elevaria o nível da coisa, mas esses 2 são anti-YouTubes. E aí o programa ia ter 4 horas de duração, ia demorar 15, ia demorar 70 horas para subir no vídeo, ia chegar só no sábado, aí os caras iam xingar a gente. Os programas de quinta já são muito maiores do que o de terça, eles fazem isso por querer, de sabotagem mesmo, e eles fazem isso toda semana. É isso aí. Bom, vamos finalizar então. Não se esqueça de dar o nosso joinha no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de fazer a sua pergunta sucinta no programa para a gente ler na quinta-feira. E não se esqueça de assistir. Não se esqueça de assistir as corridas do fim de semana para a gente debater aqui na próxima terça, beleza? Grande abraço para todo mundo e até a próxima edição do Loucos para o Automobilismo. Valeu!